E o pretinho foi a velha do fuzil. Ser preto, que ironia, como o pôster do Tupac, aí que pra o que cê diz, sente o negro dama, vai, tenta ser feliz. Uma dama que te fez como assim, que cê deu, que cê faz, que cê fez pra mim. Eu disse que cê tinha, dizer que te diz, bota céu aberto, parede madeira, eu não morri, tô com não, cê não passa como uma beleza, eu sou humano, homem duro, no jeito, opa. Aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Nesse instante, telepai, eu sou funk, de onde vem os diamantes da lama. Valeu, mãe, negro dama. Vamos falar com o Paulo na pedreira. Vocês estão comigo, vocês estão comigo. Agora tá de olho no que eu ganho, agora tá de olho no carro que eu ganho. Demorou, pessoal. É o ouro branco, um pau mágico e um poder de Rolex. Na favela com fome atrás dos Nike Air Max. Os canela cinzenta que não tem nem cotonete. Os MC das antigas, dinossauro T-Rex. Pra fazer companhia, colhe a linha no Tex. É a gente sair daqui com o fórum dos grupos afro-brasileiros formado, certo? A ideia é que a gente institua um fórum, que esse fórum vai ser o espaço central de articulação política desses grupos. Ou seja, a ideia é que a gente, com o fórum, a gente tem um calendário unificado, ou pelo menos minimamente que se dialogue, e que a gente constitua uma frente de defesa, uma frente de ativismo, né, de provocação ao Estado brasileiro, né, e aí a gente consegue, a partir disso, construir uma agenda positiva. Então, hoje, nesse período da tarde, o que a gente pretende? Nós vamos fazer duas rodadas. Essa primeira rodada com os especialistas falando,
dá uma pausa de 5 minutos para ir ao banheiro, após a fala deles, e entra os reais para cada um falar um pouco do seu caminho, da sua trajetória, e aí a gente constituir minimamente essa agenda. A ideia é sair do fórum daqui constituído, tem uma provocação muito boa do deputado federal presente, o deputado Ramos Silva, que, segundo consta, vai depositar 1 milhão na conta. Ele falou, eu pedi uma ajuda, gente, ajuda lá pra gente pedir. Eu até falei, nós vamos até Brasil. Não. Onde é 1 milhão, a gente falou 1 milhão, se você como gasta 1 milhão. Eu falei, foi isso que pediu. Certo? Aí ele falou que, pô, já vou ligar pra ele, agora eu quero saber quando é que ele já vai depositar o dinheiro. Mas isso tem, nós precisamos pensar isso, tá? Nós precisamos pensar caminhos disso, pra gente também não cair na armadilha. Então a gente vai ter que pensar isso. Isso não vamos resolver evidentemente agora. Nós estamos propondo aqui, daqui a 15 dias, a gente realiza uma reunião mais executiva com os grupos, para a gente pensar um pouco esse caminho. Toda essa discussão, tudo que nós estamos trazendo aqui, tem uma relatoria. Isso aqui é a equipe da relatoria. Uma salva de palmas para os nossos que vão registrando tudo que a ideia é criar uma publicação, um relatório. Nos próximos 15 dias a gente transformar em um relatório, mas não é uma minuta disso. E aí a gente avança nas discussões nesse calendário, conforme a gente vinha elaborando. E tem uma proposta que saiu também do memorial, que é a criação aqui de um espaço de referência para a memória da diáspora africana, a relação da memória africana nas Américas. E a proposta é a constituição aqui de um centro de referência. Né? Essa o nosso problema é que as pessoas falam e a gente ouve. Eu mesmo estou bebendo, ele sabe disso, eu ouço e registro. Ele falou isso, eu falei, está feito, aceitamos a provocação. Então nessa reunião daqui a 15 dias, nós também vamos tratar disso. Certo? Mas eu estou colocando aqui como esse caminho. Bom, eu vou chamar aqui para coordenar os trabalhos agora à tarde nosso principal coordenador, vocês conheceram a nossa presidenta, nossa dirigente, agora o nosso coordenador acadêmico, do NUC, professor Vinícius Rodrigues, da Escola de Sociologia e Política. Peço aqui um salve. História dele. E aí, professor, o senhor assumir a parada aqui. Eu assumo a parada? Bom, gente, boa tarde para todos, muito feliz de ver todos vocês aqui. É uma emoção para a gente, junto com os outros teatros, estar organizando esse evento, para a gente poder ter essa experiência de troca, de partilha de conhecimento e também de organização de uma luta política. Eu acho que um dos principais objetivos aqui para além da gente compartilhar as nossas experiências enquanto núcleos de pesquisa negros, é a gente também criar aqui uma agenda política ocultada, como o Beto disse, criar um fórum permanente para que a gente possa estar trocando, para que a gente possa estar construindo junto, e ampliando esse processo de agrupamento. Já foi dito aqui na mesa da manhã o quão inóspita a universidade pode ser para nós, pessoas negras, e na minha experiência pessoal eu só consegui sobreviver nessa trajetória acadêmica na graduação após o doutorado, porque eu tive amigos, amigos, pretas, que estiveram comigo, que me apoiaram, ou melhor, que nós nos apoiamos mutuamente, e eu acho que aqui é um lugar da gente também criar esse tipo de relação de apoio mútuo, de ajuda mútua, para que a gente possa dar seguimento aí aos nossos trabalhos de pesquisa e também aos nossos trabalhos ativistas contra o racismo no Brasil. Tá? Então eu vou chamar os convidados e convidadas para essa mesa. Eu espero que seja uma mesa incrível. Espero não, tenho certeza que vai ser. A tendência é essa, porque a da manhã já foi, então agora é só para cima. Foguete não dá ré. Então para o alto e avante. Então eu queria chamar primeiramente a minha querida amiga, que foi minha diretora na FESP. Eu faço questão
de mencionar isso, porque a passagem dela na França foi muito importante para a consolidação do núcleo antirracismo Virginia Lineker, né? Então foi minha diretora, foi uma pessoa que a gente compartilhou algumas angústias ali naquela instituição, que é a instituição que nos abriga, e enfim, quando a gente começou a pensar nessas mesas, um dos primeiros nomes que surgiram foi o dela, porque ela é parte dessa história também. Então eu queria chamar para a mesa a professora doutora Maria Palmira. Gente, eu vou chamar todo mundo de professor e professora, tá? Mesmo eu sendo professor, por dois motivos. Primeiro, porque são mais velhos que eu. E eu tendo a respeitar os mais velhos, principalmente nesse sentido da educação. Eu acho tão interessante que em outras áreas de conhecimento, né, outras áreas de atuação, os advogados, engenheiros, eles adoram se chamar, né, de doutores, doutoras, etc. E nós, professores e professoras, a gente perde esse hábito. Né? E se eu sou professor hoje, é porque tiveram outros professores e professoras negras que carpiram o mato para que eu pudesse andar um pouquinho mais tranquilo. Eles pegaram todo o peso para que eu pudesse estar carregando aqui pouca coisa. Então, eu acho que é uma questão de respeito. Eu vou continuar chamando eles, mesmo que não tenham dado aula, de professores e professoras. Dito isso, eu queria também chamar um homem que, bom, enfim, precisa de muitas apresentações, porque o trabalho dele reverbera para todos nós, né, que é o professor Denis. O que eu vi desse homem durante a minha graduação, durante o meu mestrado, durante o doutorado, fico até arrepiado, porque assim, quando a referência bibliográfica está do seu lado, aí você tem que se conter. Será que eu usei a teoria certa? Será que eu não vou falar besteira? Mas vamos que vamos. Bom, continuando, também chamar, né, que também é professora, né, mas que está aqui nessa posição de representante político, né, que é a Najara. Está escrito errado aqui, gente. Olha lá. Najara, vereadora de comunicação. Aqui também é professora. A professora Najara. Professora vereadora Najara. Muito bem. E, para a gente fechar a construção dessa mesa, quero chamar também um companheiro que vem ajudando a gente a articular aí essa conexão entre os pesquisadores e pesquisadoras negros e negras, né, que fez um convite aí para a gente no segundo semestre para o encontro, para se conectar ainda mais com outros grupos e com outros pesquisadores e pesquisadoras, que é o também professor Adilson, diretor da BPN. Cadê ele? Cadê o Adilson? Acho que a nossa mesa está completa. Está completa a produção? Olha a produção aqui para já perguntando. Ah, tá. Então tem mais uma participante da nossa mesa. Bom, então eu vou já, para a gente não perder muito tempo, porque a gente está um pouco atrasado, eu já vou passar a palavra aqui para os nossos convidados e convidadas, palestrantes. A ideia é que cada um tenha aí cerca de meia hora para fazer sua fala. A gente sabe que sempre passa um pouquinho, então tenhamos generosidade também com os colegas, que eu acho que é importante entre nós. Depois eu faço algumas perguntas como mediador, né, para os participantes da mesa, e na sequência a gente abre pergunta para o público, tá certo? Então, alguém se habilita a começar ou posso... Professor? O professor Adilson vai começar. Gente, você pode... Pessoal, vamos fazer como dizem lá nas coisas gerais, né? Todo artista tem que dar um esforço para obedecer. Não é isso que diz poeta, não, poeta das coisas gerais, não é isso? Então, pessoal, boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de participar desse encontro. Eu queria fazer um registro inicialmente, agradecimento a uma pessoa particularmente que me colocou em contato com o Beto, o professor Dício, sobre esse encontro, que eu acho que é mais alta relevância muito importante, que é o nosso colega, o Edson França, da Unigo, que foi quem fez essa ponte
para que houvesse esse encontro nosso. Então, eu acho que foi muito acertado, muito satisfeito com essa oportunidade. E como fui apresentado, e eu tenho pouco tempo, eu vou deixar a parte dos protocolares, se sobrar tempo para o final. E eu queria começar dizendo aqui que, na condição de presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras do Brasil, eu diria, vou arriscar dizer que a ABPN representa o primeiro produto resultado das ações afirmativas aplicadas no Brasil. E eu vou tentar explicar isso a partir do próximo quadro, por gentileza. E eu estou chamando a atenção. Isso porque o professor Juarez já tocou nessas questões da parte da manhã, os colegas já tocaram nessa questão. Isso porque, no entendimento, fomos pouquíssimas pessoas da minha geração, da geração que me antecedeu, com as características e com as condições que nós tínhamos, que tiveram, por exemplo, a oportunidade de acessar o ensino superior. Isso é a coisa mais comum. As nossas famílias eram famílias numerosas, e quando um entrava na universidade era uma história acidental. No meu caso foi acidental. Se eu tiver tempo, eu conto para vocês por que eu fui parar na universidade. Fui parar na universidade porque aquela sina que estava determinada ao meu menino, nasci numa favela em 1964, eu não me sujeitei a adequar. Não sujeitei porque eu não conseguia aprender a trabalhar na oficina como a colega disse aqui, meu pai era dono de oficina, futuro desmilitarizador, oficina que eu não me adaptei a isso. Então, por acaso, falou, você não vai dar conta de ficar aqui, vai para a caçar, vai estudar. E como havia relações sociais, no lugar, tive a oportunidade de estudar em casa, por acaso fui fazer uma curso de graduação para FMG. Os outros irmãos meus, toda a idade, nenhum tiveram a oportunidade de passar pela universidade com 12. O único que estudou na universidade foi o filho. E lá dentro da universidade, o que nós encontramos? Nós passamos daquela peneira, daquele funil. Quando voltou a ter o funil, que pouquíssimas pessoas acessaram lá no século passado, e pessoas negras de baixa renda, com determinadas características, muito grandes. Então nós éramos essas pessoas que estavam nesses espaços sem lugar de referência, sem nos representar nesse lugar. E paralelamente a isso, nós tivemos um programa muito importante no Brasil, que foi o programa da Fundação Ford, junto com a Fundação Carlos Chagas, foi um incentivo à pós-graduação de pessoas negras e não negras. Quando nós discutimos ações afirmativas no Brasil, é preciso que a gente compreenda que a ação afirmativa do ensino superior brasileiro, ela chegou na pós-graduação e nos cursos pré-vestibular de ensino médio. Então, na graduação chegou bem depois dessas etapas. Então, isso é muito importante. Ou seja, se existe uma associação brasileira de pesquisadores e pesquisadores negros no Brasil, foi graças ao protagonismo daqueles e daquelas que passaram por aquele funil e que tiveram a oportunidade de acessar a pós-graduação. E mais, pode avançar. A criação da ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ela está contextualmente situada num momento histórico muito importante da história do Brasil. Foi um momento que antecedeu a realização da Conferência de Duba, que na história do movimento social negro é mais uma das etapas de organização desse segmento da sociedade brasileira. Então, eu diria que a ABPN também reflete os ecos ao mesmo tempo que antecede a realização da conferência. A ocasião dessa conferência, diversos intelectuais negros, daqueles que ousaram, que tiveram a oportunidade de transpor aquele funil e que acessaram a pós-graduação, estavam influenciando o Estado brasileiro, inclusive na estratégia que o movimento negro estava fazendo bem, de criar um constrangimento do Estado brasileiro assumir que o Brasil era um país racista lá em Cuba no ano de 2000. Pode passar adiante, porque eu não tenho muito tempo para entrar nessas questões. Então, eu diria, e é bom lembrar dessa questão, que o professor Jardim tem aqui hoje na parte, que quando nós estamos falando de intelectuais dentro da universidade, nós estamos falando de um grupo que nunca deu as costas e não deve dar as costas para os movimentos sociais. Eu, antes de parar aqui, minha última parada foi em Joinville. E não é Joinville, uma universidade, um encontro das universidades comunitárias do Brasil, do estado de Santa Catarina. E fiquei assustado com o que eu ouvi lá, que era um encontro de dirigentes e que estavam havendo uma acirramento da relação movimento negro e a universidade. Não dá para pensar projeto político institucional, projeto acadêmico da universidade, no que diz respeito a uma educação antirracista, sem considerar esse ator social que é determinante nesse processo. Como muito bem disse a nossa querida Nilma Gomes, esse movimento
social educador, movimento negro educador. Então, quando nós falamos de NEAPI, nós estamos falando de um núcleo de estudo do afro-brasileiro que tem que caminhar paralelo com esse segmento, que é bom, ou seja, tem trajetórias convergentes. Não fosse o movimento social que não tinha essa universidade com essa feição que existe no Brasil hoje. Estaríamos naquela universidade do século XXI, de XIX, que o professor Juarez apontou mais cedo. Pode passar, por favor? Então, eu peguei de um dos livros que eu trouxe alguns livros para presentear o professor Vinícius, que é um núcleo, né? Para presentear o núcleo. E eu peguei esse livro aqui, porque quando fui convidado para falar sobre os DABs, eu lembrei que dias atrás nós fomos desafiados por uma colega, a professora Eugênia Portela, da Universidade Federal do Grande Dourado, para escrever as experiências dos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas do Brasil. Então, esse documento aqui tem uma coletânea de textos sobre os DABs que existem no Brasil, então eu decidi trazer esse referencial espaço histórico que eu apresento aqui, tentando demonstrar os DABs caminhando paralelamente ao movimento social negro, foi extraído dessa obra que vai ficar aqui na casa. Nem sei se tem outro exemplar em casa, não, deve ter. Acho que eu vou comer. Deve ter, não sei onde está. Ele deve existir. Embora lá. Então, nesse marco histórico, é claro que todo tipo de recorte tem suas limitações, a gente fez história do movimento social negro, tal como nós mais ou menos conhecemos hoje, atualmente, ele vai ter sua origem numa das primeiras fases, conforme Domingos demonstra, lá em 1889, e 1937. O professor Juarez mais cedo recuou a 1870. E vai ser a origem. Depois nós vamos ter, entre 1945 e 64, a atuação de Juarez mais política, engajada. Depois nós vamos ter, entre 79 e 2000, a profusão de iniciativas. E o livro não retrata, mas eu gosto de chamar a atenção do impacto que as ações afirmativas promoveram no movimento social negro. Passou a surgiu um conjunto importantíssimo de organizações, de entidades do movimento social negro a partir das ações afirmativas que eu tenho considerado importantes. Pode passar. E aí eu tinha colocado aqui algumas características. Aquela primeira fase vai se dar através da organização dos clubes negros, dos grêmios literários, dos centros cívicos, das associações beneficentes, dos grupos dramáticos, jornais, entidade política de caráter social e educacional, cultural e desportivo. Então, nós vamos lembrar o papel que tiveram entidades como a Frente Negra, que já está mencionada aqui na manhã, também sobre a questão da tecnologia, muito bem mencionado pelo professor Juarez também. Aí nós vamos ter 45, entre 64, a atuação no campo mais da política, educacional e cultural, e a luta pela conquista dos direitos. E nós vamos ter aquela fase da profusão das iniciativas. E aí, em termos de entidades, eu destacaria a Frente Negra como um ator social político relevante nesse processo, a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro, de Aprendiz do Nascimento, o Movimento Negro Unificado, e por aí vai. Então, nessa fase mais recente, a gente poderia listar uma série de atores que estão por aí. E um ator que eu gostaria de destacar como muito relevante nessa cena e dentro da academia são os coletivos de estudantes negros, que mudaram a lógica da universidade. Na minha universidade, eu fui, não mencionei aqui, durante muito tempo, gestor. Eu não tive a oportunidade de ser proreitor de graduação na Universidade Federal do Rio por 4 mandatos, 8 anos e mais 7. E nessa experiência, em um determinado momento, a partir do advento da lei de cotas, um fenômeno que provocou e que inquietou a gestão foi, por exemplo, a calorada preta, que os estudantes decidiram criar a calorada preta porque a calorada convencional, universalista, universal do DCE não nos representava. E aí criou um tensionamento que já havia em todos os regulamentos da gestão universitária, já o apoio institucional era para a calorada oficial. E os estudantes falaram, essa oficial não me representa. Hoje, os estudantes negros tomaram, inclusive, o DCE. Quando a gente tomou politicamente, inclusive, o DCE. Então, podemos avançar para chegar na MPM. Aí nós vamos pensar na gênese dos DABs, que eu precisava, o convite era para falar um pouco sobre a origem dos DABs e como eles são estruturados. Então, eu destacaria aqui, entre outros, algumas iniciativas que seriam as mais remotas dos DABs. Universidade Federal de Alagoas, através do professor Cecílio, a UEF, a
o representante da Lagoa FAO, o professor Moisés Santana, Cezinho, companhia limitada, né? E até hoje, um MEAB extremamente potente e poderoso. Lá da FAO, Maranhão, com o nosso querido Carvão, companhia limitada, nós tivemos um movimento importante na PUC-Rio. Eu mencionei, quando falava da incipiência das ações afirmativas no Brasil, a PUC-Rio, através da pressão dos movimentos sociais por cursos pré-vestibulares para negros e carentes lá no Rio de Janeiro, foi uma das instituições que se viu premida a adotar ações afirmativas e também se estruturou ao grupo de estudos afro-brasileiros. A UFSCar aqui presente, o nosso estimado queridíssimo Walter Silveira, Petronini, o UFSCar dá para ficar. Até a Ana Cruz, que não está por aqui, o negócio. Oi? Você vê, Ana, fala com ela que o ajuste reclamou que ela não estava aqui. Não, mas fala que ela tinha que ela e a representante. Vamos pegar. A UF com a nossa querida Yolanda, entre outros do PPS, aí a Unesp, né, que já citada aqui, com o seu Juarez e outras pessoas. Eu estou citando esses casos para a gente ter para dar esse panorama. Pode passar adiante, por favor, não sei se eu vou mandar. Então, é interessante pensar que o que é o NEABI? Nós usamos muitas vezes aqui hoje nesse encontro o termo aquilombar. A BPE e os NEABIs é um aquilombamento no interior desse espaço de brancos, que é a Regra Unida. Então é isso que aconteceu. Por que nós tivemos a necessidade de criar uma associação de pesquisadoras e pesquisadores negros lá nos anos 2000? Porque a UPED não pautava as nossas temáticas, porque a UBOX não pautava, a ABA não pautava, as associações científicas, todas as áreas não tematizavam as nossas questões. Então, para intelectuais negros, era inclusive mais oneroso. Nós temos que pagar a anuidade lá e cá. Não é isso? De pagar duas anuidades, a da BPE e a da AMPEG ou da outra associação que você faz parte. Então, essa história, NEABI representa isso. Nós somos os negros de um espaço que foi pensado, projetado para brancos. Pode passar para a gente. Aí, sobre a história da BPM, eu trouxe algumas questões em tópicos. A BPM foi fundada no ano 2000, novembro de 2000, por iniciativa de um professor engenheiro da Universidade Federal de Ceará, professor Henrique Cunha. Ela não tem fins lucrativos, ela é apartidária, destina-se à defesa da pesquisa acadêmico-científica, acolhe pesquisadores negros e não negros, é interessado nos temas afetos à população negra, e eu diria que a BPM, diferente da boa parte das associações, nós assumimos, nós fazemos parte de um grupo de também atua no campo da militância pela promoção do combate ao racismo, ao preconceito e pela promoção da igualdade racial. Então a BPM não tem dificuldade de assumir uma posição acadêmica, científica, engajada e comprometida com a militância política. Pode passar aqui. Ela tem alguns objetivos, que é promover os pesquisadores, assistir e defender os interesses da BPM aos sócios, é o objetivo estatutário. E esse item terceiro, quarto item nosso, que interessa muito ao que está sendo gestado aqui nesse encontro. E eu vou manifestar a minha alegria, mais uma vez, de estar aqui, porque vocês estão realizando algo que eu, na condição de presidente e gestor da BPI hoje, deveria estar incentivando que ocorresse nos 27 estados do Brasil. Então, quando Vinícius, eu sou convidado para almoçar com vocês para participar dessa conversa, eu tenho que agradecer duas vezes. Porque, de fato, o Estatuto da BPM prevê a realização dos fóruns e a organização dos DEABs, das unidades da federação, da forma de fórum. E nós não conseguimos operacionalizar isso. Porque todo mundo sabe como funcionam as associações. Muito voluntaristas, professores que estão lá na diretoria, continuam dando suas aulas, sem dispensa de cargos, entre outras coisas. Então, Vinícius, parabéns à iniciativa, e eu digo que tem a chancela da BPM o evento estar ocorrendo dessa forma, por conta exatamente de ser algo previsto estatutariamente. Então, ele diz também, nós temos um compromisso também com a publicação de teses, dissertações, artigos, revistas. A BPM entendeu muito rapidamente que era necessário que nós tivéssemos um canal de publicação próprio para que o que nós produzimos seja citado, inclusive pelos nossos, seja conhecido
e utilizado pelos nossos. Então, nós temos uma revista, mantém intercâmbio com associações congênitas do exterior. Nós falávamos hoje das relações com a América Latina, a BPM, nós temos parcerias com diversos países, Colômbia, Argentina, Peru, Costa Rica, vários países. Defender e zelar pela manutenção da pesquisa, financiamento público, defender que a pesquisa tenha aporte de recurso público e propor medidas políticas de ciência e tecnologia no país. Nós somos ousados. Esse é o nosso estatuto, a versão de 2014, que deverá passar por uma reformulação esse ano. Pode passar adiante, eu vou chegar lá para retomar os colegas que não depois. Pode passar. Aí agora eu vou mostrar um pouco dos programas da BPM. Pode passar? Aí a BPM, eu vou deixar, Vinícius e colegas, essa apresentação com vocês, daquele link, ele tem como acessar um videozinho de 6 minutos que estão depoimentos de algumas pessoas importantes sobre o que é a BPM. Não preciso projetar agora para não tomar o tempo que vai ser extenso. Mas esse link está disponível, ele fala sobre o professor Cabeleira Munana, diversas pessoas sobre a importância da BPM, sobre esse aquilombato que nós estamos tratando da entidade. Pode passar, gente. Aí eu vou mostrar o tipo de associado. A BPM tem uma característica que é peculiar, que nós não concebemos o cientista exclusivamente como professor universitário. A BPM, nós temos como associados 3 tipos principais: as professoras e os professores, os pesquisadores, ou seja, aquelas pessoas que pesquisam, mas não estão nas instituições educacionais, e os estudantes. E com um detalhe, nós também temos no interior da BPM os pesquisadores e as pesquisadoras, estudantes da educação básica e da educação superior. Então, essa é uma das características da BPM, que tem esses espaços também no seu interior. Pode passar, por favor. Aí nós temos algumas ações da BPM, pode pular isso aí, eu coloquei de forma ilustrada no próximo. Então, se vocês acessarem a página da BPM, vocês vão encontrar algumas ações que nós temos em destaque, como, por exemplo, o Observatório da GICA, um observatório que nós vamos para monitorar e acompanhar o processo de implementação das ações afirmativas em diversas instâncias do Brasil. Nós temos as áreas científicas, a BPM tem 12 ou 13 áreas científicas, porque o fato de sermos uma entidade que não, uma associação que não foi criada com um objeto de conhecimento como o que unifica, mas a condição de pessoa negra, nós temos a engenheiro, farmacêutico, nutricionista, pedagogo, sociólogo, jornalista, pessoas da comunicação, entre outros. Então nós temos diversas áreas científicas. Nós conseguimos criar recentemente uma Olimpíadas Brasileiras de Educação para as Relações Raciais, chama OBRI, com financiamento do CNPq, preocupado com a articulação da educação básica, com que a gente possa estar atendendo aquilo que nós falamos em relação à lei, cuja nossa relatora Petronilha, quando fez 10 anos, já anunciava da dificuldade de implementar e passar mais de 20 e tantos anos da 10.639, tem gente que não sabe o que é. Nós temos uma UBRI, nós temos o Fórum da Educação Básica, que é a reunião dos professores da educação básica e pesquisadores que fazem parte da UBRI. Temos uma biblioteca virtual, que é onde nós compartilhamos e divulgamos as produções dos nossos interesses. O programa Afrocientista, que para mim esse programa ele é muito sensacional. É um programa através do qual nós temos 6 estudantes de uma escola de base, da educação básica do ensino médio, acompanhados por um estudante de graduação, pelo professor dele na educação básica e o professor da universidade. Através desse Afrocientista, são pautados e tematizados pela implementação afirmativa. Eu falo que é muito legal, porque ano passado foi meu primeiro ano como presidente da BPM, eu recebi as mensagens dos meninos e meninas do Acre a Santa Catarina que participaram do Afrocientista quando viram a redação. Arrebentaram a redação do Enem. E aí, chega o início desse ano, começam os resultados despipocando em lugar nesse Brasil, os meninos e as meninas, que ao contrário, na década de 90 era por acidente que alguns de nós chegamos nesse lugar. Nós temos o CONEABS, e isso interessa muito a vocês aqui, a esse grupo que está aqui. O CONEABS é um consórcio dos grupos de estudos afro-brasileiros, que é um órgão da BPM que caminha paralela da BPM. Então, esse CONEAB, nós temos hoje cadastrados cerca de 300 FEABs no Brasil inteiro, com características muito distintas. Temos FEAB no Escola de Educação Básica, em universidades, em institutos federais, em diversas instituições. São vários FEABs e tem as regras do regulamento como acessar. A BPM Internacional, aquela que busca aquelas articulações com a
América Latina e outros países, principalmente do Sul, e a Escola de Política de Ação Afirmativa, a EPA, que nós também criamos. Pode passar adiante, que eu acho que cheguei lá. A revista da BBN é um periódico de fluxo aberto, contínuo, considerando aqueles que o antigo Quadros, né? A classificação do Quadros é uma revista Quadros A3, então recebe material e temos os números atrasados, mas estamos colocando em dia. Vou passar rápido pela revista, pode passar para o próximo. As áreas científicas que eu mencionei, falei que tinham várias áreas científicas, então, nós temos arquitetura, urbanismo, estudos africanos, interdisciplinares, ciência e tecnologia, comunicação e mídia, filosofia africana, feminismo brasileiro, experiências tradicionais em regiões de tolerância, de religiosidade africana, transporte, racismo e intolerância religiosa, literatura e linguagem, memória e patrimônio, quilombos, saúde da população negra, branquitude, política de ação afirmativa e juventudes. Essas são as áreas científicas. Então, dentro dessa associação que hoje nós temos cerca de 5.600 associados, eles se agrupam nessas áreas. Então, eu, por exemplo, sou da área de ações afirmativas dentro da BPI. Então, pode parar dos meus filhos, eu não posso transitar das outras. Pode passar para frente. O CONEAB, eu já mencionei, que é essa rede, esse consórcio dos grupos de estudos brasileiros indígenas, ao qual eu convido os grupos que estão se estruturando aqui nesse fórum a vir fazer parte, se ainda não fazem. Pode passar para a gente também. Nós temos quase 300 grupos em todo o Brasil. Aqui na região sudeste nós temos 47 catalogados, até um levantamento que nós fizemos no ano passado, temos 47 grupos de amigos correlatos na região sudeste, 8 catalogados aqui no estado de São Paulo. Tenho certeza que são muito mais. Muito mais. Só no Instituto, geralmente os institutos têm um em cada canto. Então isso deve ser muito mais do que esse número, mas é o nosso caso que nós conseguimos levantar numa pesquisa que fizemos ano passado. Pode passar para frente. Aí os daqui de São Paulo, que nós conseguimos identificar e responder o questionário que a BB aplicou, foram esses aí, vão passar. Então esses 8. Pode passar também. Aí eu tenho que falar agora do Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros e Negras. A BBN realiza desde 2001, parece, 2002, 2000, tenho certeza que era 2000. O primeiro foi 2000, né? Foi 2000, né? Foi na fundação. Então nós realizamos esses congressos já há vários anos, e no ano ímpar, são os congressos regionais, e no ano par, o Congresso Nacional. O ano de 2025 não aconteceu nenhum deles ainda. Nós teremos todos do segundo semestre os congressos brasileiros de pesquisadores negros e negras regionais. No Nordeste ele será realizado em Salvador, o MEG está puxando, o nosso colega Luiz Matos está puxando. O Norte vai ser no Amazonas, lá em Manaus, no Instituto Federal está puxando. 2000, o nosso, que interessa a essa comunidade, será lá em casa, lá em Ouro Preto. Todo mundo aqui já vai sair daqui e bora para lá, para Ouro Preto. O nosso congresso vai ser uma cidade mais bonita, né? É lindo lá, e também, por conta do NEAB e dessas ações que nós temos produzido na universidade, tem inclusive mudado a forma de apresentar aquele patrimônio, como historicamente nós aprendemos a ser mostrado. Ontem, gente, preciso fazer um parênteses. Ontem eu estava aqui e morrendo de tristeza de não estar lá no Preto. Ontem nós lançamos um programa chamado O Outro Preto. O Outro Preto, que é um programa que mostra uma perspectiva de olhar para o Ouro Preto afrocentrada, mostrando, por exemplo, que a inteligência negra que chegou à Vila Rica foi capaz de extrair aquele mineral que estimulou a Revolução Industrial e que durante o tempo foi negado como aprendizado. Já estou terminando. Não? Tá. Nós desejável para a BB seria estar acontecendo nas 27 unidades da federação um encontro como esse, precedendo os encontros regionais. Que aí os regionais nós vamos discutir agora a realização do nacional. Mas vocês, infelizmente, deram uma boa ideia, e eu vou colocar isso também nos anais da minha gestão. Conseguimos realizar um encontro de meados na maior principal capital do Brasil. Obrigado por essa carona. O do Centro-Oeste vai acontecer em Goiás, no IFG, Goiás não,
cidade interior do estado de Goiás. E o do Sul vai acontecer na Universidade Federal de Santa Maria. E o encontro nacional do ano que vem é muito importante que nós estejamos nos mobilizando com ele. A BB era preparada os congressos regionais pensando no nacional e o porquê que nós estamos pensando e por que nós optamos por fazer esse congresso no Brasil. Ano que vem é ano de mostrar para o Brasil o legado das ações que nós, das conquistas que nós tivemos. Então vai ser em Brasília. Mas por que isso não foi lá para... É Brasília que tem que ser. Que vem um ano muito importante na nossa história. Vai acontecer inclusive antes do pleito. Então pode passar que eu acho que... Aí, gente, vocês estão vendo em primeira mão. Essa é a arte que está sendo construída do nosso convênio lá de Ouro Preto. Já vou explicar para vocês. Muita gente não vai entender essa terminologia lá. Nós estamos chamando ali, ó, Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros do Sudeste. Precioso ouro negro. Educação, associação ativa e combate ao racismo. Sabe por que foi escolhido esse nome, Precioso Ouro Negro? Porque até o ano de 2005, os símbolos oficiais da cidade de Ouro Preto, para buscar uma analogia à bandeira do estado de Minas Gerais, liberta que será branca, os símbolos oficiais de Ouro Preto eram escritos Precioso e Canhoto Negro. Então, por força do movimento social negro de Ouro Preto, nós fizemos uma articulação forte e alteramos os símbolos oficiais de Ouro Preto para Precioso Ouro Negro. Isso se deu no contexto de debate e defesa da educação. Por isso, a chamada é local. Nós vamos dar essa mensagem. Fará 20 anos, na ocasião do nosso evento, que nós queimamos a bandeira racista de Ouro Preto na praça pública. 5 de novembro. 20 de novembro de 2005. E não foi algo que o movimento fez na expectativa de ganhar visibilidade ou holofote. Foi uma luta que nós fizemos, conseguimos convencer o prefeito, escrevemos o projeto de lei para alterar os símbolos e foi feito a queima da bandeira aqui hoje, porque o ato de alteração do símbolo social tem que ser queimado, a bandeira antiga tem que ser queimada em praça pública pela autoridade do Corpo Bombeiro. Vocês imaginam que isso foi aquela praça de Tiradentes que ostenta, né, tem um carro-bico maravilhoso, nós queimando a bandeira racista lá na praça. Também o simbólico também foi muito legal. É por isso que tem esse nome, vocês já estão sabendo em primeira mão que nós vamos lá queimar a bandeira racista e agora acabei. Quer ver? Presta atenção, acho que é o último, eu vou falar obrigado. Olha, falei com vocês, em nome da nossa diretoria, da BPN, que tem ali o Adilson, estamos lá eu, da comissão do presidente, a professora Iraneide, Maria Páscoa Sapeto, que é lá da Ilha de Marajó, quilombola da Ilha de Marajó, Luiz Herculano, lá de Santa Catarina, Givânia de Pernambuco. Givânia é a primeira quilombola do Conselho Nacional de Educação, primeira quilombola, e Renise Garcia, Feliz da ONG, que é a coordenadora dos nossos grupos do Boreado, que a diretoria, da BB, é eleita a diretoria, que são aqueles 5 cargos ali, e a Assembleia da BB elege quem vai coordenar os núcleos de meavis que funcionam naquele consórcio. Então, gente, era isso, peço perdão se o que me foi encomendado é que trouxesse essa mensagem para vocês. Muito obrigado.